Olá, eu sou o Jeremias Gomes, este é o Código Aberto, o programa que destrincha toda a tecnologia para você entender aí da sua casa, tá bom? Olha, enquanto você assiste a este programa, mais de 6 mil piscinas olímpicas de água tratada são desperdiçadas no Brasil. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, olha, 40% da água tratada se perde antes de chegar na torneira. Enquanto isso acontece, 34 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Mas a inteligência artificial já está mudando esse cenário, viu? São sensores que a IA está utilizando e que são capazes de economizar 370 milhões de litros em um ano, 370 milhões de litros de água. Hoje você vai entender como é que essa tecnologia detecta vazamentos invisíveis e economiza bilhões de litros de água. Para essa conversa, eu recebo agora virtualmente o Pedro Vitali, empresário especializado em gestão hídrica. Pedro, obrigado pela sua presença aqui. Ô Pedro, você tem uma história interessante, então começa aí, porque você é engenheiro, salvo engano, engenheiro químico, e aí, Engenheiro aqui. e aí um dia resolveu empreender numa área muito interessante. Conta pra gente. Eu sou natural de Colatina, no Espírito Santo, né? Eu saí de Colatina em 2010 para ir para estudar, me formei em engenharia química, e aí os caminhos da vida me trouxeram aqui para Macaé, no interior do Rio de Janeiro, e foi onde eu conheci o Camilo, que é o meu sócio, ele também é engenheiro, com a formação ali. Ele atuou muito tempo na parte da indústria de óleo e gás, e a gente percebeu, né, aqui na região, que a questão hídrica, partindo muito do condomínio onde a gente morava, era um problema, e quando a gente foi ver, era uma dor gigantesca mesmo. E assim começou, né, a T&D Sustentável. Então, desde 2018, a gente vem atuando nesse segmento. Foi uma empresa que surgiu com nenhum tipo de recurso, na verdade. A gente usa o termo bootstrap, né? Ela cresceu a partir do próprio trabalho que ela foi gerando. E foi nessa caminhada de trabalhar a eficiência hídrica mesmo. E o que começou em Macaé hoje é conhecida como a empresa número 1 do Brasil, nesse segmento, pelo ranking 100 Open Startups, e foi onde a gente dedicou a nossa vida, né? Então, são aí 8 anos já vivendo de eficiência hídrica. Nossa, já 8 anos, interessante. Agora, como é que é na prática? Porque eu vi que vocês trabalham com empresas, hospitais, é principalmente isso, né? Não sei se vocês trabalham com residência. E dá o ABC aí para a gente entender como é que vocês conseguem economizar água para essas pessoas. Perfeito. A T&D, ela atende hoje o mercado B2B, majoritariamente. Nós não temos ainda uma solução voltada para as residências, são planos futuros, né? E a gente atua em toda a cadeia. Na verdade, quando eu falo toda a cadeia, é do cliente final. Então, nós atendemos são shoppings, condomínios residenciais e comerciais, nós atendemos hospitais, a rede de varejo ali nos supermercados. Então, basicamente, todo cliente que tem água de consumo humano é um potencial cliente para o nosso negócio. E nós temos soluções dos mais variados tipos. Então, tudo começa com uma análise da fatura de água desses clientes, onde a gente vai pegar uma base ali de pré-viabilidade. Nós avançamos com uma visita técnica para entender como que é o funcionamento do consumo de água, né, dentro desse cliente. E aí, dentro dos mais de 20 serviços que nós temos, a gente vai montar uma proposta personalizada. Mas se eu fosse trazer de uma forma mais simples, a gente pode dividir aqui em algumas etapas. A primeira é a otimização do consumo. Então, é a gente entender, vamos imaginar um hospital, por exemplo. Quando a gente analisa o banheiro de uma recepção, ele tem uma demanda de consumo muito diferente de uma cozinha, por exemplo. Então, a gente consegue ir em cada ponto. A T&D vai em cada torneira, em cada chuveiro, em cada vaso sanitário, em todos os locais que existem, que existe ali no consumo de água, a gente vai fazer um ajuste fino para ficar com a vazão adequada, com a pressão adequada, com o volume adequado. Então, essa é a primeira parte do trabalho. Junto a isso, tem toda a parte de treinamento, né? Então, a gente estabelece uma comunicação ali, principalmente com as equipes de manutenção e com as equipes de limpeza, para explicar como que eles podem investigar, né, alguns focos de desperdício e trazer para o nosso time para a gente poder dar a tratativa correta.
O terceiro ponto e o mais importante é o monitoramento do consumo. Então, hoje, 100% dos nossos clientes, eles são monitorados, né? Então, a gente sabe exatamente como que está o consumo de água diário dele. E aí, uma vez que se perceba qualquer tipo de anomalia, a gente abre os procedimentos de investigação. E, por fim, a gente tem um escopo de melhoria contínua, né? O nosso serviço, ele gera uma economia muito expressiva. Essa economia passa a fazer parte da margem ali, né, daquele cliente, então ele tem de fato mais recursos financeiros e a gente consegue então viabilizar projetos de eficiência, então melhorar uma captação, reativar uma captação de água de chuva, trocar algumas torneiras, trocar alguns vasos sanitários. Aí o que diz mesmo são as possibilidades dentro de cada cliente. Legal, você que está acompanhando aqui o Código Aberto, você está entendendo? Essa empresa, eles usam IA, inteligência artificial, para detectar vazamento, tudo quanto é tipo de problema na tubulação, principalmente de empresas, hospitais e tudo mais, para fazer um diagnóstico, e aí eles atuam antes, durante, até na manutenção e depois no monitoramento. Bem bacana, né? Agora eu quero saber um pouquinho de você. O que é mais comum? Qual é o problema que é mais recorrente nessas empresas que vocês detectam? Olha, os problemas de uma empresa, eles vão, no fim das contas, se assimilar muito aos problemas que as concessionárias passam, né? Acaba que a gente pode ter ali, são vazamentos, de fato, eles ocorrem nas mais variadas formas, falhas de medição e, às vezes, consumos que eles não são catalogados. Então, vamos pegar agora aqui o exemplo imagina um condomínio com 200 apartamentos. E aí, imagina que a gente percebe que o consumo de água desse condomínio, no período da madrugada, ele está muito alto. E aí, como que a gente consegue saber isso? Através de sensores instalados, né, nas caixas d'água. Esses vazamentos, eles são, muitas vezes, invisíveis. Esse que é o maior vilão de todos. Porque existem aqueles vazamentos que eles vão se manifestar numa parede que mostrou ali que está molhada, ou numa torneira que está pingando. Esses são fáceis de resolver. Agora, aquele que a gente não enxerga que é o grande problema, principalmente porque a gente vai detectar ele só quando chega a fatura de água lá no final do mês. Então, a sua fatura ela vinha num valor controlado e do nada você recebe uma conta de água 4 vezes, 5 vezes, às vezes 15 vezes mais alta do que o normal. Então, esse é o principal ponto. Aquele vazamento que ele não fica aparente e que você precisa de uma investigação para poder identificar. Pois é, eu estava lendo aqui, olha só, 2 milímetros, algo assim, é capaz de vazar. Vou pegar os dados aqui para vocês daqui a pouco. Aqui, ó, 2 milímetros numa tubulação pode perder 96 mil litros por mês. É muita coisa, né? Agora, e se você está, vou supor, num hospital, e aí você fala, olha, a tubulação aqui está toda velha, tem que trocar. E aí como é que é o retorno do pessoal? Você faz um levantamento, fala, olha, vocês vão gastar, mas depois vai economizar? Às vezes isso se faz necessário. Mas olha, eu vou te falar, Jeremias, que existem muitas alternativas que elas podem ser feitas antes da gente chegar nesse tipo de procedimento. Quando a gente avança para esse tipo de necessidade, aí você precisa de uma empresa de engenharia de fato, vai envolver muita obra para poder ser resolvido. Mas eu te digo por experiência própria. A gente consegue resolver muita coisa, na verdade, quase tudo, sem precisar de partir para esse tipo de solução que é mais agressiva, né? A gente busca desenvolver o nosso trabalho de uma forma que o cliente não precisa de paralisar as atividades, a gente não precisa de quebrar nada, sabe? É um serviço muito mais simples de ser implementado e que é muito efetivo. E se a gente chegar num ponto, num momento que tem uma tubulação que está estruturalmente prejudicada, esse tipo de vazamento ele gera danos estruturais e aí não tem jeito, né? Tem que quebrar mesmo e consertar, não tem para onde fugir. Legal. Ô Pedro, você já está 8 anos no mercado, o que que vem à sua memória assim que você fala, pô, esse hospital, essa empresa aqui, a gente conseguiu reduzir X%, depois você podia até falar quanto, em média, você consegue reduzir, e um bom resultado que você alcançou, que você falou, poxa, o pessoal ficou contente, assim, traz um exemplo prático para a gente.
Nossa, a média de economia que a gente vai ter ali para o segmento hospitalar, por exemplo, fica entre 25% e 30%, sabe? Existem instituições aí que a gente já conseguiu economizar milhões de reais. Existem instituições que hoje dependem do monitoramento que a gente faz para poder montar a logística de abastecimento. Então, são resultados muito expressivos. Um que me chama muito, um que me lembra muito, foi um serviço que a gente fez há muito tempo atrás em um hospital que ele tinha, que a gestão dele era público-privada e ele estava passando por um momento muito delicado e ele estava com dificuldade de honrar alguns pagamentos e foi a economia que a gente gerou que ajudou. Os números eram coisa assim de 3 milhões de reais que foram economizados ao longo de 2 anos de serviço. Então, isso me vem na memória aqui. E além desses, existem vários outros, né? Hoje a TID, ela atende corporações inteiras, né? Então, do segmento hospitalar, do segmento de varejo ali, nos supermercados. E a nossa margem de economia fica nessa faixa, entre os 25% a 30%. E hoje a gente já tem aí, são mais de 1 bilhão de litros de água economizados, né, ao longo dessa trajetória que a gente vem tendo. Que legal. Você estava falando aí, eu estou pensando no setor do agronegócio, que a agricultura gasta muita água, né? Vocês já pensaram em algum momento ir para esse ramo também? Ou vocês estão mais na área urbana, trabalhando aí com hospitais, hotéis, empresas? Hoje é na área urbana, até porque a TID ela não atua ainda na área de processo, né? Então, a água está relacionada com o processo dele ali na irrigação. Pode fazer parte dos nossos planos futuros, não é uma atividade para o ano de 2026 agora, o nosso foco. Ele é mesmo nos centros urbanos. Da mesma forma, se a gente fosse analisar, por exemplo, uma fábrica de cerveja, se a gente analisar o volume de água que se utiliza no processo, ele é muito elevado em relação à água de consumo humano, que é onde a TID foca, né, o serviço dela. Então, as nossas soluções, elas são destinadas hoje para água de consumo humano. E é assim que a gente constrói os resultados, que a gente tem ajudado os nossos clientes a melhorar as suas margens, a se adequarem mais às pautas ESG, enfim, serem mais eficientes. Ô Pedro, a gente falou aqui de tecnologia, esse é um programa de tecnologia, a gente está falando da economia de água. Fala para a gente do sensor. Eu tenho algumas imagens que a gente vai mostrando enquanto a gente fala. Eu vi um aparelhinho que o rapaz coloca, depois você, a hora que vê a imagem, você fala para a gente se é aquele aparelho e como é que funciona esse sensor na prática. Não, perfeito. Na verdade, existem alguns elementos que eles precisam de ser monitorados, né? Então, vamos imaginar aqui a cadeia completa. Tudo começa lá no hidrômetro. Então, o primeiro equipamento que precisa de ser monitorado é o equipamento que, de fato, contabiliza a água que tá entrando dentro do estabelecimento. Na sequência, essa água normalmente vai para uma cisterna, que é um reservatório que fica ali, né, no primeiro piso dos locais, e nessa cisterna vai um sensor também. Então, eu estou monitorando o quanto que entra, né, a medição, e eu consigo monitorar o volume que existe dentro desse primeiro reservatório. Um terceiro ponto de monitoramento são as bombas, que, enfim, que vão elevar essa água para os reservatórios superiores. E, por fim, nós temos, então, os reservatórios superiores. Então, hoje, a gente consegue calcular quanto que passou no hidrômetro, qual o volume que eu tenho armazenado no primeiro reservatório, consigo entender se a diferença, né, de nível desse primeiro reservatório para o segundo, se não está tendo nenhuma perda, porque a gente consegue monitorar o funcionamento da bomba e saber também quanto que tem no reservatório superior. Então, à medida que esses reservatórios eles vão tendo oscilações ali na altura da coluna de água, né, que é o que vai trazer para a gente a informação do volume, a gente consegue analisar se existem perdas, né, em toda essa cadeia. E eu consigo garantir que a água que está sendo utilizada, de fato, não se perde ao longo todo de todo esse caminho e nos mais variados desdobramentos que ele pode ter.
Que legal. Mas como é que é esse sensor? Ele tem que ir no cano ou você pode pôr na parede? Porque ele vê o fluxo de água, né? Né, não, esses sensores eles ficam dentro das cisternas, então eles são sensores de nível, eles ficam conectados a uma estação transmissora que envia então esse sinal para a rede. Então a gente não coloca ele dentro do campo. Ele vai em cima do hidrômetro e dentro dos reservatórios. É assim que funciona hoje. Que legal. Ô Pedro, a gente está só rememorando aqui para o nosso telespectador que a gente está falando aqui da inteligência artificial aplicada na redução de água, que o Pedro está à frente aí de um trabalho que ele realiza, acho que no Brasil todo, e em hospitais e muitas empresas. Eu queria saber hotel, porque hotel, eu fico pensando, Pedro, é a água do banho, é o jardim, é a piscina. Hotel acho que dá um trabalhão, mas bem gerido também. Vocês têm tido resultado? Conta pra gente. A gente tem os resultados na rede hoteleira, eles são incríveis, 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 incríveis. Ainda mais na região aqui que a gente instaurou a nossa matriz, né? Fica muito próximo de Cabo Frio, fica muito próximo de Búzios. E, de fato, as cidades de veraneio, quando chega nesse período principalmente que a gente tá agora, o pico de consumo é assustador, ao ponto de, às vezes, até mesmo faltar água. Então, existem hotéis que a gente consegue 40%, 50% de economia através dessas iniciativas que eu falei lá no começo. Lembrando que, além da economia, tem todo um trabalho de segurança, sabe? Porque a gente consegue ver ali em tempo real como é que estão os reservatórios. Então, imagina uma cidade que durante o ano todo ela tem 200 mil habitantes e na época do verão fica com 1 milhão. É natural faltar água, isso acontece. Então, o dono lá do hotel, a gente consegue informar para ele que ele está com problema de abastecimento, ele consegue identificar ali formas alternativas, né, como pedir um caminhão-pipa, isso antes do problema se manifestar. Então, os sensores de medição e agora com a inteligência artificial, isso tem ajudado muito, sabe? Até porque o que a inteligência artificial trouxe para a gente? Ela trouxe capacidade preditiva, ela consegue ter ali entender elementos de clima, entender elementos de densidade populacional, elementos de consumo mesmo, e fazer cálculos que para um ser humano é muito improvável da gente conseguir desenvolver na agilidade que se precisa. Então, essa característica de predição tem ajudado demais a antever as coisas antes delas de fato se tornarem um problema na prática. Pois é, eu fico pensando aqui, por exemplo, uma das soluções, que são coisas simples, é a torneira com temporizador. Você sempre fala sobre isso. Às vezes, até países da Europa que têm problemas graves de água, a gente vê que não usa, né? O Brasil a gente usa bastante. Às vezes é uma solução simples e são soluções assim que você também costuma oferecer? Isso faz parte dos projetos, igual eu estava te explicando. A gente não chega num primeiro momento pensando em trocar tudo, sabe, ô Jeremias? Não se faz necessário. Mas é lógico que vai fazer uma grande diferença, porque o fator humano ele está sempre ali presente, né? Às vezes não é nem por maldade da pessoa, às vezes é um descuido que aconteceu. Então você tem um equipamento que ele é projetado para funcionar durante um período determinado, isso com certeza diminui muito o fator ali falha humana. E olha só que interessante, até mesmo esses dispositivos, eles podem ser calibrados, regulados, isso faz parte do nosso trabalho hoje. Então não é só naquela torneira mais simples, não, é principalmente nas temporizadas, nas automáticas, que a gente consegue fazer esse trabalho de otimização. Isso dá muito resultado e vale a pena investir nesse tipo de equipamento quando chega a hora. Existem alternativas que a gente pode fazer antes, trazer um retorno financeiro dessas iniciativas e aí sim a gente partir para a parte de investimentos propriamente ditos. Legal, a gente vai para um rápido intervalo. Eu estou conversando aqui com o Pedro Vitali, que ele é especialista em gestão hídrica, e depois do intervalo ele vai falar para a gente das contas que ele já viu aí de água em hospitais. Olha, eu já fiz uma pesquisa aqui, hospital pequeno de 5 a 10 mil reais uma conta de água, um gigante chega a 100 mil reais. Olha, se você economizar 20, 30%, já vai dar aí um bom valor
imagina isso por ano, né? É uma solução bem interessante e ambientalmente muito boa. Então é por isso que a gente está trazendo aqui essa tecnologia para você entender também. Vou para um rápido intervalo, volto já já com estas e outras respostas. Estamos de volta aqui no Código Aberto falando sobre gestão hídrica, inteligência artificial sendo utilizada para economia de água e principalmente evitar aí os vazamentos que a gente sabe que são muito comuns. Eu volto agora com o Pedro Vitali, porque o Pedro, a gente prometeu na questão, no bloco anterior, e eu queria falar para você num caso muito icônico, que é o de Campinas, que olha só, os dados importantes, 370 milhões de litros economizados, que foi identificado por uma plataforma muito similar à que vocês usam, e você com certeza tem esses exemplos. E aí, só que no caso foi na rede pública de água. E o que eles conseguiram economizar equivale a uma economia de abastecer uma cidade com 15 mil habitantes por 12 meses. Quer dizer, um exemplo muito interessante. Você tem exemplos assim? E por que às vezes, identificar um vazamento pode trazer uma economia e um retorno tão grande, assim, que às vezes passa despercebido, nem empresas e às vezes nem o poder público, às vezes, consegue identificar, ou às vezes identifica, mas vocês estão trazendo um pouco de luz com a inteligência artificial, trazendo dados muito concretos. A gente precisa de entender como que esse, de fato, é um problema difícil de ser resolvido, né? Essas perdas que acontecem ali, seja no cliente final ou na rede pública, não necessariamente tem uma solução muito fácil. Então, o caso de Campinas ali é uma iniciativa muito bacana, faz parte ali do Plano Campinas 2030. É uma iniciativa onde a concessionária vem implementando sensores de monitoramento para poder identificar, né, onde essas perdas acontecem e como elas acontecem. Então, vamos pensar aqui como que é a dinâmica de abastecimento de uma cidade de uma forma simplificada. A concessionária vai existir ali a captação do recurso, né, o tratamento de água, e essa água, de fato, vai ser bombeada para a cidade. Mas imagina Campinas, ou então vamos imaginar São Paulo, é gigantesco. E as concessionárias, elas não bombeiam essa água em tempo integral para todas as regiões ao mesmo tempo. Então, ora vai abastecer o bairro X, ora vai abastecer o bairro Y. E nos momentos em que esse bombeamento começa a acontecer, o nível de pressão dentro das tubulações, ele eleva. Quando ele eleva, é onde os vazamentos internos ocorrem. E como eu havia explicado mais cedo, são vazamentos que eles não são aparentes, a gente não consegue ver, eles não se manifestam. E aí, a cidade de Campinas vem fazendo um trabalho de um sensoriamento bem amplo da rede, e o resultado é que, até o momento, são ali 370 milhões de litros economizados. E como que isso funciona na prática? Através da inteligência artificial, e a gente consegue ter uma base de dados tratada. Então, a gente consegue entender melhor em qual momento que eu preciso de ter um nível de pressão mais elevado para a região X e para a região Y. Ou seja, se quanto maior a pressão, maior são as perdas que naturalmente ocorrem ali dentro das tubulações, porque são pressões elevadas. Se eu souber o melhor momento de aumentar essa pressão para não prejudicar o fornecimento, então, a partir disso, eu consigo ter uma economia muito expressiva. E essa mesma lógica, ela se traduz ali para dentro dos clientes, né? Então, a partir do momento que eu consigo mensurar o quanto que está entrando, quais são os picos de consumo, e eu começo a ter registro dos principais problemas, quando a gente percebe uma anomalia de consumo, essa anomalia é o ponto de partida da investigação, né? Aí a gente entra com o time de campo para poder fazer uma curadoria mais profunda em loco e, de fato, ir resolvendo. Então, hoje, quando a gente percebe uma anomalia, a gente já sabe ali, né, quais são as maiores probabilidades de causa. E a execução desse plano de ação para a gente, de fato, corrigir o problema é muito mais ágil hoje. Que interessante.
Me fala uma coisa, eu falei antes do intervalo que um hospital pode gastar aí de 5 a 10 mil se for pequeno ou até 100 mil se for grande. Você chega a ver essas contas aí e você falou no primeiro bloco que consegue economizar até 20, 30% ao longo do tempo. Explica melhor para a gente, esses consumos realmente eles são grandes, são significativos e vocês conseguem economizar isso em quanto tempo? Ao longo de um mês, 2 meses? Como é que funciona? Jeremias, eu já vi contas de R$ 700 mil em alguns estabelecimentos. São números que as pessoas nem imaginam que acontecem ali, porque são complexos gigantescos. Como eu havia dito, a economia para o hospital ela vai ficar na média de 25 a 30%, mas é lógico que existem picos de economia, né? Hoje são muitos clientes que a gente vem desenvolvendo e o curioso é que a gente tem o resultado desse trabalho já no primeiro mês pós-implementação. Então, como que funciona? A gente faz a análise da fatura de água, a gente faz uma visita técnica e a gente vai elaborar um contrato personalizado para aquele cliente. Então, uma vez montado esse escopo, a partir do momento que a gente finalizou a implementação, na verdade, durante a implementação, os resultados eles já começam a vir, mas após finalizada, né, a gente entra com a gestão continuada. Então, o nosso serviço, a gente explica que ele tem uma data para começar, mas ele não tem uma data para acabar. Então, o nosso time ele vai lá, ele participa das operações. A gente passa a ser um braço ali, um suporte para os nossos clientes, porque a verdade é que quando a gente vai para um hospital ou para um supermercado, as equipes de manutenção elas são muito sobrecarregadas com o volume de operações que tem. Então a gente entra, né, para dar esse suporte, para dar esse apoio com o foco ali na, na eficiência hídrica. E nós temos clientes que estão com a gente desde o começo da TID, já aí há 8 anos. Então, o trabalho ele não acaba, na verdade, à medida que o tempo passa. Uma característica muito forte da nossa marca é inovar, né? É entender quais são as dores dos clientes, desenvolver novos produtos e cada vez mais aumentar esse índice de economia. Então, são resultados muito expressivos. A gente tem, como eu estava explicando, tem clientes que já economizaram milhões, milhões e milhões e milhões de reais, e o nosso compromisso é seguir desenvolvendo cada vez mais, né, esses serviços, essas tecnologias e levar relatórios cada vez mais fundamentados, cada vez mais expressivos e contribuir de alguma forma para que os nossos clientes eles sejam mais competitivos no mercado, que eles tenham uma margem final maior, porque a gente tem sim conseguido trazer resultados que são diferentes no mercado. Ô Pedro, a gente sabe que a própria IA, ela pode ser utilizada e está sendo utilizada para, por exemplo, prever crise hídrica, por exemplo. A IA, ela usa, a gente sabe, muita água nesses data centers para refrigerar esses computadores que processam toda a inteligência artificial. Ao mesmo tempo, você faz um trabalho que é ambientalmente extremamente importante. Como que é essa equação para você? A sua empresa leva em conta essa questão do meio ambiente? Como é que é o peso disso para vocês? A gente defende muito o uso racional dos recursos, né? De fato, você vai ter existe uma demanda hídrica, uma demanda energética, que no fim das contas é uma demanda hídrica também, para poder manter toda essa infraestrutura funcionando, mas o consumo que essas estruturas demandam e o resultado que elas geram tem uma assimetria gigantesca, né? É muito vantajoso quando a gente olha do ponto de vista de eficiência. É só a gente pegar o próprio caso de Campinas agora. A gente está falando de uma iniciativa envolvendo sensoriamento a partir de inteligência artificial, teve uma economia de mais de 370 milhões de litros de água. Então, esses data centers eles não vão consumir esse volume todo. E a IA ela dá uma capacidade para o ser humano agora de trabalhar uma quantidade de dados massivo, né? E a gente poder fazer correlações que é muito improvável da gente fazer sem uso dela. Então, você estava falando, imagina correlacionar
o histórico de clima, o histórico de densidade populacional de uma região qualquer que seja, o histórico ali de índice de chuvas. É um cálculo muito complexo esse, mas a IA permite. A IA, ela tem formas, né, de organizar essas informações e de fazer cálculos que a gente não conseguia antes. Então, a IA, ela dá uma capacidade preditiva para o ser humano, ela consegue fazer um trabalho que demoraria muito tempo para se fazer e provavelmente daria errado. Então, hoje a gente consegue contar com isso, né? A gente consegue fundamentar melhor os planos futuros com base no passado que fica registrado. Então, eu entendo que, apesar dessa infraestrutura demandar ali um volume de água para poder funcionar, não é proporcional. O ganho que a inteligência artificial gera para o ser humano como um todo é uma coisa fantástica, é incrível de verdade. E é o futuro, né? As empresas elas vão cada vez mais se adequar ao funcionamento dessas tecnologias e eu vejo um mercado cada vez mais competitivo, um mercado cada vez mais eficiente. Eu vejo que faz todo sentido ter investimento em inteligência artificial para, enfim, ter esses avanços. Muito legal. Estou conversando aqui com o Pedro Vitale, você que está nos acompanhando aqui no Código Aberto, ele está falando para a gente como é que a inteligência artificial está sendo utilizada para economia e para melhor gestão hídrica, né? Agora, o Pedro, fala para a gente, você sabe que todo mundo, não só o Brasil, gasta muita água e desperdiça muita água ainda. No caso do Brasil, é um problema, você acha, de gestão, de tecnologia ou de cultura? Olha, eu vejo que é um problema 3 em 1, né? Tem o problema da cultura, tem o problema da tecnologia e tem também o problema da infraestrutura. Se a gente pegar, assim, vamos começar aqui pela ótica da infraestrutura. Você já parou para se perguntar o nível de dificuldade que é fazer uma correção em uma tubulação, em uma Faria da Lima, Faria Lima, por exemplo? Imagina, como que a gente vai parar uma, uma zona que tem esse movimento tão intenso? Então, de fato, é um problema a ser trabalhado, um problema muito difícil, não é fácil para as concessionárias, de novo, a inteligência artificial ela encontra maneiras alternativas de controlar isso. Então, a infraestrutura é possível sim da gente amenizar esse problema a partir do uso da inteligência artificial. Agora, em relação às barreiras culturais, né? A gente consegue também, através da inteligência artificial hoje, ter programas de gamificação dentro de um cliente, por exemplo, e trazer metas, né, para os colaboradores, para a gente poder identificar novos comportamentos ou comportamentos que não são coerentes ali com o ponto de vista de eficiência e aí começar a trazer consciência e, de fato, depois a gente trabalhar nesses comportamentos. A cultura, ela é um tema que demanda um pouco mais de tempo para manifestar o resultado, mas a inteligência artificial ela ajuda inclusive nisso, porque hoje a gente consegue também mapear, por exemplo, quais são quais são os locais ali de um estabelecimento qualquer que seja que tem picos de consumo e a gente consegue fazer associações com o público que utiliza, né, aquele local e desenvolver iniciativas para a gente poder levar essa consciência e trabalhar essa, enfim, essas novas práticas. E aí, o ponto de vista tecnológico, de fato, alguns anos atrás a gente tinha barreira, era muito difícil de você ter um sensor pequeno ao ponto de conseguir colocar ali em qualquer lugar e como alimentar, né, esse sensor com energia. Hoje é possível também, então existem sensores que nem dependem ali de estarem ligados diretamente na energia, eles podem trabalhar com bateria e fazer o que a IA mais precisa para poder gerar respostas para a gente, que é a aquisição de dados. Então, o que se tem muito hoje são formatos de fazer um mapeamento do consumo. A partir desse mapa, a partir dessas informações organizadas, aí sim, uma inteligência artificial tem o que ela precisa para poder fazer as suas predições, os seus cálculos e ajudar o ser humano a enxergar o que ele não conseguia sozinho. Então,
Eu não entendo que o problema é de uma vertical. Eu vejo que essas três frentes elas precisam de atuação, elas precisam ali dos devidos investimentos e é uma conta que fecha. No final de tudo, esses investimentos eles viram preservação ambiental, eles viram impacto social e eles viram saving financeiro também. É assim que a TID, a minha empresa, se mantém, que ela cresce e a nossa missão é levar isso, né, para o Brasil inteiro. E em algum momento a gente vai levar isso para o planeta todo, é questão de tempo. É isso daí, o empresário brasileiro tem que ser realmente querer ganhar o mundo todo e realmente é muito inovadora o trabalho que você faz com inteligência artificial para a gestão hídrica. Me fala uma coisa, com essa expertise aí de mais de 8 anos, o que, que você viu que condomínios, empresas erram mais? São muitas coisas, mas existem muitas falhas de medição, né? Então, os protocolos de medição hoje eles geram ali algumas dores de cabeça, isso vira impacto para o cliente. E o principal é o que eu vinha falando, são aqueles vazamentos invisíveis. Uma coisa que acontece demais é a boia que limita ali a alimentação da cisterna. É muito comum essa boia dar problema e aí você passa a não ter mais uma trava, né, para a entrada de água. Aí olha só que curioso, as cisternas elas não transbordam porque existe ali, né, uma tubulação específica para isso, a gente chama de ladrão. Então, olha só que loucura. A boia quebra, a cisterna não para de encher, só que ela não transborda, porque esse ladrão fica jogando a água para o esgoto. Sabe onde que você vai ver o resultado disso? Quando chegar a próxima fatura de água só. Ou seja, às vezes é um problema que acontece durante um mês inteiro e você só vai saber depois. E o problema é que muitas pessoas nem sabem que isso acontece. Então, você não consegue resolver esse problema de um mês por outro, ele perdura por alguns meses. É muito comum acontecer isso. E tem alguns outros fatos que são curiosos também. Eu lembro de um caso de um condomínio, e é um condomínio que na ocasião ele não era individualizado, ou seja, a gente não conseguia mensurar o consumo de cada apartamento ali, e a gente foi saber depois que durante uma visita onde um corretor de imóveis foi mostrar um apartamento vazio, o possível inquilino, na ocasião, ele deu uma descarga. Essa descarga travou. Olha, para descobrir isso foi uma dificuldade muito grande. Então, isso acontece muito nas residências. A descarga do vaso sanitário, por muitas vezes ela trava, a gente não percebe que isso está ocorrendo e, de novo, onde que vai aparecer? Vai aparecer lá na sua fatura de água, porque não danifica nada, né? Não molha o chão, não deixa uma parede úmida, são aqueles vazamentos invisíveis. Esses são os piores, porque quando a gente percebe, o alarme que eles dão é direto no bolso, é pesado às vezes. Eu acho que uma outra coisa interessante é que quando você leva tecnologia para a empresa, talvez a empresa fale assim, não, mas o encanador já olhou tudo, não tem vazamento. Mas você tem sensores, você tem tecnologia. Aí você mostra o relatório, o pessoal fala assim, opa, peraí, tá vazando aqui, tá vazando no ladrão lá. Isso acontece muito na prática? Acontece bastante, porque apesar do tema da inteligência artificial e sensoriamento ele ser um tema quente hoje, a verdade é que as pessoas ainda têm um conhecimento raso neles, né? Então é aquela famosa frase, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já faço, mas não tem como a gente querer comparar alguém que faz esse tipo de serviço pontualmente com uma empresa que vem há quase uma década se especializando nisso, né? Então a gente tem protocolo, a gente tem procedimento, a gente toma as nossas decisões todas orientadas para dados, sabe? Não é uma coisa que a gente acha, que a gente já viu acontecer, a gente já registrou isso, a gente tem inteligência trabalhando por trás de tudo isso. E quando a gente chega com um plano de ação, são muitos desdobramentos possíveis. A grande diferença que a gente tem hoje é porque o sequenciamento de atividades que a gente vai executar, né, para poder encontrar o problema, ele já é muito bem orientado. A gente tem predição atuando por trás disso, a gente tem muita experiência. Então, infelizmente, acontece sim das pessoas acharem que já tomaram as devidas precauções, os devidos cuidados, as devidas ações, mas não é o que acontece na prática. Então, é comum essa pessoa
achar que já fez e depois voltar para procurar a gente porque o problema seguiu perdurando. E aí a gente vai lá com o maior prazer do mundo e dá nossa contribuição e resolve. Que legal. Pedro, adorei conversar com você e acho que quem nos assistiu também gostou de saber tanta informação aqui. Obrigado pela sua participação, viu? Rodiniz, foi um prazer falar com você. Muito obrigado pelo espaço. Eu vou estar sempre à disposição aqui e até uma próxima. Até uma próxima. Tem muita conversa para falar ainda com o Pedro Vitali, que ele é especialista, é empresário especializado em gestão hídrica. Está usando o quê? Inteligência artificial, tecnologia, que é o que a gente traz aqui no programa, né? Que está revolucionando a questão aí de economia e de gestão hídrica no Brasil. A gente traz grandes exemplos aqui do Brasil e que esses engenheiros, como no caso dele, engenheiro químico, avança aí fora do Brasil para levar essa nossa tecnologia para o mundo inteiro. Olha, a gente vai ficando por aqui, o Código Aberto, o programa que destrincha toda a tecnologia para você. Até a próxima edição.